Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante, através do estudo, pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em nome do Cristo nosso Senhor, realizando mais este processo de busca, através do estudo dos seus evangelhos de amor, através dos estudos da doutrina espírita. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos reunidos neste ambiente virtual, realizando mais este momento de reflexões. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Ele por ter vindo à Terra, Jesus de Nazaré vindo à Terra e nos deixado estes ensinamentos maravilhosos através dos seus evangelhos de amor, este verdadeiro código pedagógico. Gratidão a Jesus por sua abnegação, pela sua renúncia, pelo seu amor por todos nós. Aos seus mensageiros de luz, também é preciso que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 8º, acerca da emancipação da alma. E neste capítulo, Emancipação da Alma, nós estamos ainda no seu início e estamos tratando acerca do sono e os sonhos. E a questão que usaremos para as nossas reflexões neste momento é a questão de número 404. Questão 404, em que Kardec formulou o seguinte questionamento: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Muitas pessoas, conforme nós sabemos, fazem as chamadas, como se fosse uma tradução dos sonhos, em que você leva a sua narrativa e ela te dá uma resposta. Você sonhou com isto, significa aquilo. Você sonhou com tal coisa, significa tal coisa. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores o que a gente pode pensar acerca da significação atribuída aos sonhos. Se você sonhou com A, significa B. Se você sonhou, por exemplo, com uma criança recém-nascida, as pessoas dão uma determinada tradução. Se você sonhou com a enchente, com uma determinada coisa, significa outra coisa. Será que isto realmente é possível traduzirmos ou darmos esta significação, assim como as pessoas colocam e até escrevem livros
Existem revistas, ainda nas bancas ou hoje por meio virtual, trazendo significação de sonhos. Então Kardec, intrigado e preocupado com este assunto, formulou este questionamento, querendo ouvir da espiritualidade superior o que significa isto, o que vem a ser isto. Realmente é possível acreditar nestas traduções ou nesta significação atribuída aos sonhos? E aí os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Porque se os sonhos, conforme já estudamos em outros encontros, em muitas situações é uma mistura do que já vivemos e vivenciamos na atual existência, misturando com outras existências, bem como trazendo até alguma coisa do futuro, preocupações nossas da atualidade, que levamos conosco quando adormecemos no corpo físico, e aí vira aquela verdadeira salada, misturando o presente com o passado, alguma coisa de previsão para o futuro. Como dar uma significação exata em relação a isto? Então é por isto que os espíritos amigos dizem que isto é um absurdo, ou é um absurdo crer-se que sonhar com tal coisa significa tal coisa. Eles são verdadeiros, os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro. Lembrança de momentos anteriores, até mesmo de outros mundos, bem como pressentimentos, aqueles pressentimentos tipo revelações quanto ao futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta. Então a alma, conforme já estudamos, a alma pode ser transportada, e até citamos o exemplo de Eurípides Barçanufo. Poderia ser um desdobramento consciente, que no futuro todos nós faremos isto, uma viagem astral, bem como uma chamada bicorporeidade. O corpo está aqui e ao mesmo tempo se materializa acolá. Assim como falamos anteriormente, um desdobramento ali parcialmente consciente ou completamente consciente, a depender da evolução do espírito. E o espírito é conduzido ou vai por conta própria, a depender da sua evolução, a outros ambientes, visualiza as paisagens, o que está acontecendo naquele ambiente e fala através do seu corpo físico àquelas pessoas que estão ali presentes numa reunião mediúnica, por exemplo, ou alguém que interesse, que até mesmo faz ali na forma de um ditado e pede para escrever, colocar no papel ou gravar aquilo que ele está ditando como sendo uma visão daquilo que se passa em um outro lugar em que ele está em espírito, para onde a alma se transporta. Ou seja, a alma se transporta para um outro ambiente, enquanto o corpo físico, ao qual ela permanece ligada,
continua naquele determinado ambiente. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições? Que são essas aparições senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se com o vosso? Sim, em muitas situações nós poderemos sonhar, vamos até colocar entre aspas este sonhar, porque em verdade não foi um sonho, foi um encontro ou um reencontro, em que nós lembramos no outro dia claramente que reencontramos aquela alma querida que nos antecedeu neste retorno para a pátria espiritual e que ela inclusive conversou conosco, deu até alguns recados, falou acerca da vida além túmulo, falou da sua vida enquanto aqui no plano físico, falou das relações e assim sucessivamente. E aí os espíritos superiores encerram dizendo: quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Então aqui eles encerram a resposta com um questionamento. Porque em muitas situações nós poderemos dormir preocupados com um determinado assunto, ou termos passado o dia preocupados com um determinado assunto, seja durante o período de vigília, em que nós aqui estamos acordados, conversando, dialogando, e aí nos preocupamos com determinado assunto, nos preocupamos em demasia, e quando nós dormimos no corpo físico, mas ainda continuamos preocupados em espírito. E aí no outro dia lembramos de alguma coisa nesse sentido, parece que sonhamos, mas em verdade nem foi um sonho, foi a continuidade das nossas preocupações, conforme aqui nos esclarecem os espíritos amigos. E estas preocupações, elas também podem se misturar com o nosso passado, com pressentimentos do futuro, com a vida de outros espíritos, e aí depois não entendemos nada. Às vezes lembramos que sonhamos, que reencontramos determinadas pessoas, mas não conseguimos concatenar as ideias porque ficou muito bagunçado, muito assunto ali junto e misturado, e aí não entendemos nada o que realmente aconteceu. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 404. E na sequência, ampliando um tanto mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 47 do volume 8º, onde nós encontramos os comentários da questão 404, e este capítulo 47 tem como título O Significado do Sonho, ou dos sonhos. Então aqui Miramês nos fala acerca deste significado dos sonhos. E aí ele começa da seguinte maneira. Ele começa com um questionamento, exatamente ou quase igual ao que Kardec fez. Que se deve pensar sobre os sonhos? Kardec questionou acerca da significação dos sonhos. E aqui Miramês começa questionando o que se deve pensar sobre os sonhos. E aí, na sequência, ele começa a responder. Muita coisa tem relação com os sonhos, que nada mais é que o espírito se libertar um pouco da prisão corpórea e ver, ouvir e sentir a vida espiritual. Então os sonhos
nada mais são, conforme aqui diz Miramês, esta libertação parcial da alma, do corpo físico, onde ela ouve, ela vê, ela sente a vida espiritual. A interpretação ou as interpretações descabidas dos sonhos e visões devem ficar no esquecimento, porque somente a verdade ficará de pé. Os sonhos nada mais são, já o dissemos, que a vivência do espírito em parcial liberdade no descanso do fardo físico. Ele passeia e aprende na grande escola espiritual. Então os sonhos nada mais são que a vivência do espírito em parcial liberdade durante o descanso do fardo físico. Ele passeia, ele aprende na grande escola espiritual. Da mesma forma, recolhe aqui e ali lições valiosas, de modo que a sua vida vai mudando e seu conceito em relação ao bem e ao mal passa a se modificar, sendo que ninguém regride. Avançamos, pois, em cada período que dormimos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Então, este chamado progresso, ele é permanente. A lei do progresso não para jamais. Mesmo que nós não percebamos, mas estamos e estaremos em constante evolução. Assim como a natureza, que não para jamais, ela trabalha incessantemente, mesmo que nós, inseridos aqui nessa natureza, não percebamos, mas a natureza está trabalhando. Da mesma forma, o espírito está trabalhando pela e para a sua evolução. Interpretar os sonhos tal como eles se apresentam é incorrer em erro, pois as suas variações são diversas no cômputo das ocorrências. Então, interpretar os sonhos tal como eles se apresentam, sem sombra de dúvida que é incorrer em grave erro ou em graves erros. Está chegando a hora, diz Miramês, dos sonhos se aperfeiçoarem e passarem a ser realidade, sem interpretações, porque a luz já se fará no seu próprio decorrer. Então está chegando a hora, está chegando o momento em que os sonhos irão se aperfeiçoar e passarem a ser realidade sem interpretações. Ninguém precisará fazer interpretações dos sonhos. Por enquanto, a doutrina dos espíritos tem maior capacidade de revelar o desconhecido para a humanidade, porque não se baseia no interesse individual e material. Vejamos a vida dos verdadeiros santos e profetas na sua lucidez cristã. Os seus primeiros passos foram no desprendimento, renunciando aos bens terrenos. O resto fica mais fácil para ser dominado. Compreende-se que a vida feliz é aquela onde o coração não fica preso às coisas passageiras, limitando-se o seu uso ao necessário nos caminhos da vida. Então é por isto que Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso ou a oração dominical, lá ele nos fala, naquele diálogo com Deus,
para que nos dê o necessário para cada dia, o pão nosso de cada dia. Lá, Jesus não pede uma bicicleta, uma motocicleta, um carro ou um avião. Não pede nada de recursos materiais, mas apenas o necessário para a subsistência física. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Apenas hoje. Amanhã a gente cuida mais uma vez. Então, assim, aqui Miramês nos fala também acerca deste assunto, nos esclarecendo acerca da forma em que nós precisamos agir com aquela lucidez cristã, dar esses primeiros passos, conforme ele diz, dando estes primeiros passos, o resto fica mais fácil. Compreende-se que a vida feliz é aquela onde o coração não fica preso às coisas passageiras, limitando-se o seu uso ao necessário nos caminhos da vida. Mesmo o espírito livre pelo sonho, essa liberdade parcial, quando descansamos o corpo físico, essa liberdade pelo sonho no mundo espiritual, nem sempre se encontra frente a frente com o acontecido. A alma pode estar vendo e mesmo ouvindo coisas, tendo uma visão à distância. É por isso que o sonho é bastante engenhoso para ser desvendado. Mesmo quando se encontra uma imaginação fértil, ela pode ser intuição da realidade, lembranças no silêncio da consciência de sonhos que tivera. O nada não existe em parte alguma. Existem sempre sinais da verdade em tudo o que se passa conosco. Sendo assim, compreende-se que a vida esplende dentro e fora de nós, mas nunca fora de Deus. Então a vida esplende dentro e fora de nós, mas em momento algum, jamais fora de Deus. E aí Miramês nos convida para a reflexão, para pensarmos, meditarmos acerca deste assunto, acerca da significação dos sonhos. Pensemos nos sonhos e busquemos sua perfeição. Há várias modalidades de elevação dos sonhos que com o tempo se poderá descobrir. Sonhos e visões, na urdidura das criaturas humanas que desconhecem a verdade, servem para o comércio ilícito e podem desorientar muitas criaturas que extorquem o salário do pobre para o iludir, plantam ventos e colhem tempestades que os farão sofrer as mesmas carências do que fazem carecer. Então, essas pessoas, conforme aqui lembra Miramês, que usa desses artifícios e levam outras pessoas ao sofrimento, à carência, elas um dia também serão levadas ao sofrimento, bem como a carecer das coisas. E assim Miramês acrescenta na sequência
que existe também a mediunidade em função nos sonhos. Essa capacidade mediúnica pode muito fazer para o bem da humanidade, que sendo assim, visitar e curar enfermos, consolar e amparar os tristes, levantar caídos, mesmo trabalhar para retirar das trevas irmãos prontos para entender e começar a aprender as primeiras lições de viver. Então, em relação aos sonhos, existe também a mediunidade em função dos sonhos. Essa capacidade mediúnica pode muito fazer para o bem de toda a humanidade. Não tenhamos dúvidas quanto a isto. E é por isto que a doutrina espírita nos ensina, nos esclarece sobre a necessidade do estudo sério, estudo constante, esta busca pelo conhecimento, para que possamos ter melhores condições de encarar estas lembranças destas ocorrências que denominamos de sonhos. Mesmo que não sejam lembranças boas, ou que sejam lembranças boas, mas que saibamos lidar com isto, em especial para não sermos enganados por outras pessoas. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo que Jesus abençoe a todos nós, em todos os sentidos dos sonhos e visões, para que a luz se acenda em nossos corações, fonte de amor para que a caridade seja um todo em nossos corações. Então aqui Miramês nos convida para que meditemos acerca do assunto. Ele nos convida para que estudemos acerca do assunto. Ele nos orienta para que roguemos a Jesus para que nos abençoe a todos. Roguemos as bênçãos de Deus, o amparo da espiritualidade superior e amiga, para que possamos seguir adiante nesta busca pelo conhecimento da verdade, acendendo esta luz do conhecimento no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior, praticarmos a caridade, para que tenhamos o coração mais leve, mais livre. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, nos dê toda a sustentação de que necessitamos para seguirmos adiante nesta busca pelo conhecimento, usando esta bússola que é o Evangelho de Jesus na nossa vida, usando este farol que é a doutrina espírita na nossa vida, unindo esta bússola e este farol, sem sombra de dúvida que não nos perderemos neste caminho ou nesta caminhada. Sigamos as pegadas de Jesus. Nos esforcemos por colocar em prática os seus ensinamentos de amor, conforme ele nos ensina a nos esforçarmos constantemente para nos amarmos como ele nos amou, como ele nos ama, nos esforçarmos constantemente para nos amarmos como verdadeiros irmãos que somos, para que façamos uns aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, e que façamos esforços verdadeiros para atendermos ao seu convite. Convite que ele nos fez há aproximadamente 2000 anos atrás,
e que continua a ecoar na acústica da nossa alma: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos realmente fazendo este esforço, ou os esforços necessários e suficientes para irmos até Jesus? Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. Abraçando a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fizeram presentes, recebendo hoje a visita do nosso irmão e companheiro de jornada, Valério Luiz, que há um tempo não nos visitava. Muito obrigado por sua presença, Valério, que reside em Trindade, região metropolitana, aqui de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. A nossa irmã Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. A nossa irmã Cleomar Luz, muito obrigado pela presença de todos e até breve. Em breve, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, pretendemos aqui nos reunirmos mais uma vez para seguirmos adiante nesta busca pelo conhecimento da verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.